Boa tarde, é uma grande honra estar aqui, eu estou muito emocionada, eu queria agradecer pelo convite para poder dialogar com vocês sobre esse assunto tão importante que é o acesso à reabilitação. Então a gente sabe que o AVC é uma doença comum, é estimado que 2 em cada 100 brasileiros adultos já tenham sofrido um AVC e que metade dessas pessoas apresentem limitações para executar atividades do dia a dia. A reabilitação, ela não é um detalhe, ela não é algo opcional que se der, é para a pessoa fazer, se não der, não tem problema, o mais importante é ela tomar remédio. Não, ela é um dos pilares para o projeto de vida daquela pessoa. E a gente tem por objetivo melhorar a qualidade de vida, trazer inclusão social e inclusão econômica, como já foi falado muitas vezes aqui hoje. Não faltam recomendações, não faltam evidências científicas. E eu ressalto para vocês o que já foi falado aqui também, esse cuidado interdisciplinar, personalizado, feito por uma equipe que trabalhe junta, voltada para melhorar a vida daquela pessoa. Gente, tem um nível de evidência científica altíssimo. Quando a gente fala em nível 1A, a gente está querendo falar assim de evidência científica super forte. Então esse cuidado interdisciplinar está mais do que estabelecido. E diversas recomendações colocam 3 componentes. O primeiro é esse cuidado interdisciplinar. O segundo é a gente ter uma dose, uma intensidade de reabilitação que seja adequada. E o terceiro é começar a reabilitação no momento mais precoce possível, logo que a pessoa esteja estável clinicamente. Quando eu falo de intensidade, eu comparo a reabilitação à medicação. Então, se eu der para uma pessoa um remédio numa dose menor do que aquela dose que vai fazer efeito, ela não vai ter o efeito total, ela pode ter até um efeito parcial ou nenhum efeito. Reabilitação é a mesma coisa, tem que ter duração, tem que ter frequência para poder ter efeito. Da mesma forma como a gente usa algumas estratégias para melhorar a adesão do paciente a uma medicação, por exemplo, dar o máximo de medicações possíveis num horário só, ou dividir no mínimo de horários sempre que isso seja possível, né, do ponto de vista da medicação, porque isso vai facilitar a vida da pessoa, ou dar um comprimido que tem mais de uma medicação, isso vai facilitar também. Então a gente tem que, junto com a pessoa que teve o AVC, desenhar estratégias que sejam mais adequadas para ela. E a gente tem uma linha de cuidado do AVC publicada já há 6 anos, que coloca algumas diretrizes gerais de intensidade, de encaminhamentos, e como o doutor Eli falou, não bastam encaminhamentos, a gente precisa ter estratégias. Mas a gente queria saber, já que a gente tem leis, que a gente tem portarias, que a gente tem recomendações, como é que é na prática? Porque ninguém tem dúvida de que reabilitação não deve ser um privilégio, deve ser um direito. Então, dentro desse contexto, a gente, no Einstein, coordenou um estudo que foi feito dentro do pós-doutorado da minha aluna, Roberta Cacho, que congregou profissionais de saúde de 16 centros de referência no Brasil. Então, eu não estou falando de qualquer centro, eu estou falando de centros de referência de neurologia e clínica médica, para a gente esboçar um retrato de como é o acesso à reabilitação após o AVC no Brasil. Então, a gente perguntou entre 6 meses e 1 ano para as pessoas que tinham tido o AVC como havia sido o processo e o acesso à reabilitação nos primeiros 6 meses, que é um período precioso para a recuperação. Então, foram esses os estados que foram incluídos na pesquisa. E aqui é um resumo grande dos resultados. Então, a gente falou várias vezes aqui da importância de uma equipe interdisciplinar cuidando da pessoa.
todos os participantes desse estudo foram examinados, todos tinham sequelas neurológicas, quase 70% tinham sequelas motoras. Apesar disso, menos da metade recebeu um tratamento fisioterapêutico. Quando a gente olha em acesso e tratamento com fonoaudiologia, terapia ocupacional, isso foi menor ainda. Só cerca de 1/3 das pessoas foram avaliadas por mais de um profissional. Reabilitação internada praticamente inexistiu. E as pessoas que tinham escolaridade mais baixa, sequelas mais graves, foram as que tiveram menos acesso. Então, as que mais precisam e as mais vulneráveis são as que acabam recebendo menos reabilitação. O que preconiza, né, a linha de cuidado, então cuidado interdisciplinar, então a avaliação por 3 profissionais aconteceu em 5% das pessoas, isso em centros de referência do Sistema Único de Saúde. O encaminhamento, gente, nem o encaminhamento, nem o papel, foi assim, para fisioterapia, um pouco mais de 1/3 das pessoas. Então, o encaminhamento não resolve, ele não garante o acesso, mas ele é um primeiro passo que também tem que acontecer. Isso passa um pouco pelo conhecimento dos profissionais de saúde em relação à importância da reabilitação e também por características individuais que precisem ser levadas em conta para que o acesso aconteça. Então, a gente tem uma fragmentação do cuidado e um afunilamento muito grande em todo esse processo. Nós perguntamos também para as pessoas que tinham sofrido AVC como é que elas queriam que fosse feita a reabilitação. Então, quase metade disse que preferiria que a reabilitação fosse feita em casa, porque o AVC é uma doença que não afeta só aquela pessoa, afeta toda a família, afeta toda a comunidade. Às vezes a pessoa para de trabalhar depois do AVC, alguém da família tem que trabalhar mais, não vai conseguir levar aquela pessoa que teve o AVC para a sessão de reabilitação, não vai ser feita a intensidade adequada de reabilitação. E hoje a gente está fazendo pesquisa sobre telereabilitação. Telereabilitação não é só colocar um celular na frente do paciente e falar para ele ter que fazer. É todo um processo em que a gente precisa estudar cientificamente o que dá certo em telereabilitação, para qual perfil e como isso deva ser feito. Então, a gente tem muitas oportunidades para a gente vencer todos esses obstáculos que existem. Então, a gente tem várias oportunidades para transformar um privilégio em um direito que seja exercido de fato. E as políticas públicas são fundamentais, porque, como já foi dito aqui, a gente não combinou o que a gente ia falar, mas é basicamente isso. A grande inovação é a implementação, é fazer com que a reabilitação realmente chegue às pessoas na prática, para que o AVC seja um diagnóstico, não seja uma sentença na vida de uma pessoa. Então, eu quero agradecer a todos os colegas que participaram desse estudo, a todos os pacientes que participaram, ao Einstein pelo apoio que foi dado, e principalmente eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje conversando sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Adriana, por sua colocação de um trabalho tão profundo, que chega da voz a quem de fato necessita. A gente vê que falta ainda, Adriana, a gente tem o diagnóstico, digamos assim, que ele funciona, o diagnóstico nesse sentido funciona quase como uma sentença. O que nós precisamos fazer para mudar? Então, eu acho que assim, eu gostaria de lançar aqui para todos nós essa pergunta, assim, o que a gente pode fazer, o que nós precisamos de fato fazer para garantir a reabilitação como um direito e não apenas um privilégio, para garantir o acesso e a implementação todos esses projetos e de leis muitas vezes. E a gente está vendo aqui o esforço de muitos de nós aqui, de todos nós quase, no sentido da educação, educar para saber o que é o AVC, educar para que as pessoas entendam o que são as sequelas. Eu trabalho muito com as questões de linguagem, as pessoas com afasia, e que é o que foi colocado na primeira mesa, que é uma questão
oculta, invisível, né? Então, muitas vezes, o que a gente vê no sistema é assim, uma valorização, né, e os encaminhamentos para quem tem sequelas motoras, e muitas vezes não para quem tem sequelas, né, linguísticas e cognitivas também. Então, o que nós podemos fazer de fato, né? Vamos deixar aqui como se a gente pudesse para essa mesa, né, fazer um certo pacto entre nós, né? O que a gente pode fazer? Por onde é que a gente pode? Né? E essa pergunta que eu faço para cada um de vocês, né, no sentido da contribuição, o que a gente poderia fazer? A gente lança aqui essa pergunta e deixa a pergunta para a mesa que vai acontecer à tarde, que é a mesa o painel de políticas públicas, né? Eu acho que a gente aqui criou essa semente e a gente pode levar quando, na verdade, eu não sei, existe algum parlamentar aqui presente no momento? Não, sim, mas aqui nesse momento nenhum, né? Seria importante, né? Então vamos lá. Nós temos aqui, nós sofremos toda essa informação, essa reflexão que foi feita, então vamos levar para a mesa da tarde, né? E quem sabe a implementação, né? Nós temos mais recursos até para lutar para a reabilitação como um direito, né? Acesso de qualidade, né? Não só ter o acesso, mas ter um acesso à reabilitação de qualidade. Eu agradeço muito essa mesa, todas as palavras, tudo que foi colocado aqui. Muito obrigada a cada um de vocês e obrigada a vocês por estarem aqui, né? Eu acho que nós somos uma rede, na verdade, né? E vamos continuar lutando porque essa jornada continua. Vamos lá. Muito obrigada. Agora é o intervalo, é o Ferir Fonte. Vamos comemorar o recurso de São Paulo.